E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Viajamos no livro de João, capítulo 20, versículo 22. Trouxemos mais um assunto de cunho investigativo, mais um assunto de relevância eterna, mais um assunto de relevância doutrinária, mais um assunto de esclarecimento doutrinário, mais um assunto de elevação mental conjuntiva, alusiva à verdade presente. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. O tema para a nossa análise hoje chama-se: é o Espírito Santo uma pessoa distinta do Pai e do Filho? É o Espírito Santo uma terceira pessoa distinta do Pai e do Filho? Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Nós temos estado a lidar com várias doutrinas no tempo do fim, várias ideias, vários conceitos religiosos que tendem a criar dúvida e descrença em muitas cabeças, em muitas pessoas que frequentam a igreja e não só. Vamos viajar um pouco no livro Fundamentos da Educação Cristã, nas suas mais elevadas páginas 55. Eu leio dizendo: os que apresentam uma doutrina contrária à Bíblia são guiados pelo grande apóstata que foi expulso das cortes divinas. Fundamentos da Educação Cristã, página 55. Em meio a falsas ideias doutrinárias no tempo do fim, vindas da mente de Satanás e seus agentes por meio do paganismo, espiritismo, catolicismo e protestantismo apóstata, estamos diante de mais um assunto polêmico que mexe com qualquer cérebro de qualquer indivíduo drogado, embriagado, viciado e tóxico dependente do vinho de Babilônia. É o Espírito Santo uma terceira pessoa distinta e coeterna? É o Espírito Santo uma terceira pessoa distinta do Pai e do Filho? É o Espírito Santo uma terceira pessoa distinta e coeterna? Vamos viajar na Bíblia Sagrada, definindo o Espírito Santo. Na verdade, se nós viajarmos em várias religiões, principalmente as religiões que professam sábado, principalmente as religiões que são apontadas no livro de Apocalipse 3 como igrejas que estão no período de Laodiceia, nós vamos compreender que sustenta-se uma doutrina que se apresenta como a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, que se apresenta como o Espírito de Deus, o terceiro Deus distinto e coeterno. Na verdade, essa doutrina foi criada no século II pela Igreja Católica no Concílio de Nicéia, por imperadores jesuítas católicos. Então, na verdade, quem é o Espírito Santo? É o Espírito Santo uma terceira pessoa distinta e coeterna? Saudação global e atual a todos. Se nós viajarmos no livro de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, vai nos dizer que Deus é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se nós formos em 2 Coríntios 3, versículo 17, vai nos dizer que o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se nós formos em Isaías, capítulo 5, versículo 24, vai nos dizer que Deus é santo. É o Espírito Santo uma terceira pessoa distinta e coeterna? Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou todos os patriarcas e profetas e apóstolos do passado. O Espírito Santo já atuava nos discípulos, principalmente João Batista. Vamos confirmar em Lucas capítulo 1, versículo 41, Lucas capítulo 1, versículo 15. Deus, o Pai, prometeu o seu Espírito Santo a Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 18. Deus, o Pai, concedeu o seu Espírito Santo ao Filho. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito Santo de Deus é quem fazia os milagres de Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 22 até 28. Lucas 11, 20. João 14, 10. O Espírito Santo é a natureza divina do Pai e do Filho no crente. João 14, 23. Apocalipse 3, versículo 20. Então,
As igrejas hoje apresentam o Espírito Santo como uma terceira pessoa da divindade. Não só ficam na ideia de que é uma terceira pessoa da divindade, mas também sustentam-na como se fosse uma terceira pessoa distinta e coeterna. Vamos continuar. É o Espírito Santo uma terceira pessoa distinta e coeterna? João 20, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Uma terceira pessoa da divindade sai da boca de Cristo em forma de sopro. Uma terceira pessoa da divindade sai da boca de Cristo em forma de sopro. Essa é a pergunta que tem que ser feita aos pastores, aos teólogos, aos obreiros, aos evangelistas, aos anciãos, aos ministros e a todos esse corpo de liderança que lideram e proliferam essa doutrina de Babilônia, que está a embriagar muita gente para a perdição. É o Espírito Santo uma terceira pessoa distinta e coeterna? Mas o Espírito Santo foi agora dado para um fim especial. Antes de os discípulos poderem cumprir seus deveres oficiais em relação com a igreja, Cristo soprou sobre eles seu Espírito. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito de Cristo é a transmissão da vida de Cristo. Viajamos no livro Desejar Todas as Nações, página 567 e 568, edição de 1898. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder, alegria e paz. Primeiros Escritos, página 55. É o Espírito Santo uma terceira pessoa distinta e coeterna? É o Espírito Santo uma terceira pessoa da divindade distinta e coeterna? O Espírito Santo foi derramado em cumprimento da promessa do Pai. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 33. Gálatas capítulo 4, versículo 6. É o Espírito Santo uma terceira pessoa distinta e coeterna? Porque um Espírito não tem carne, nem osso. Lucas 24, 39. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Romanos 8, versículo 9. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Arrependei-vos e recebam o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. É o Espírito Santo uma terceira pessoa da divindade distinta e coeterna? Verdadeiramente não. O Espírito Santo nunca será uma terceira pessoa, nunca será um terceiro Deus, nunca será uma pessoa distinta e coeterna. E tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. É o Espírito Santo uma terceira pessoa distinta e coeterna? Os que apresentam uma doutrina contrária à Bíblia são guiados pelo grande apóstata que foi expulso do céu. Fundamento da Educação Cristã, página 55. É o Espírito Santo uma terceira pessoa distinta e coeterna? Vamos viajar um pouco nas revistas e livros de Ellen White e saber como é que ela definia o Espírito Santo muito antes da morte dela. O Espírito Santo é o próprio Cristo habitando em nosso interior. Notebook Life Facts, página 79. Cristo é representado como habitando pelo seu Espírito em seu povo. Review and Herald, 31 de dezembro de 1908. Jesus é o Espírito da verdade, mas esta verdade do mundo não pode receber nem discernir. Manuscrito Releases, volume 12, página 260. Cristo é representado pelo seu Santo Espírito hoje em toda a parte de sua grande vinha moral. Dará a ele inspiração de seu Espírito a todos os contritos de Espírito. Testemunhos para Ministros, página 214 e 215.
É o Espírito Santo uma terceira pessoa distinta e coeterna? O Espírito Santo que procede do unigênito Filho de Deus une o instrumento humano, corpo e alma e espírito, à perfeita natureza divina humana de Cristo. Mensagem excluída, volume 1, página 251. É a onipresença do Espírito de Cristo chamado Consolador. Manuscrito Release, volume 14, página 179. Nós queremos o Espírito Santo, que é Jesus. Carta 66, desde abril de 1894. Mas é o fermento do Espírito de Jesus Cristo que é enviado do céu, chamado de Espírito Santo. Manuscrito Release, volume 36, de 1891. O Espírito Santo é o próprio Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo que é enviado do céu a todos os homens para dar-lhes eficiência, suficiência, capacidade. Manuscrito Releases, volume 14, página 84. O Espírito Santo é o próprio Cristo, despido da personalidade humana e independente dela. Manuscrito Releases, volume 14, página 23 e 24. É o Espírito Santo uma terceira pessoa, distinta e coeterna? É o Espírito Santo uma terceira pessoa da divindade? Sustentar a doutrina de que o Espírito Santo é uma terceira pessoa distinta e coeterna é uma invasão ao santuário, é uma invasão ao plano de redenção, é um atropelo às Escrituras, é um atropelo à natureza divina do Pai e do Filho, é um atropelo à onipresença, à onisciência e à onipotência do Pai. É um atropelo a toda a ordem celestial angelical. É um atropelo à ordem do céu, pois no céu só tem o Pai, o Filho e os anjos, que constituem o sistema de governo do céu. Sustentar a ideia de que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da divindade distinta e coeterna é o maior atropelo ao plano de salvação, é o maior atropelo às Escrituras. É a negação direta do Pai e do Filho. Sustentar a ideia de que o Espírito Santo é uma terceira pessoa distinta e coeterna da divindade é acrescentar um terceiro Deus no trono. É acrescentar uma terceira pessoa no santuário celestial. É acrescentar uma terceira pessoa no plano de redenção e serviço do santuário e o plano de salvação. Sustentar a ideia de que o Espírito Santo é uma terceira pessoa é uma doutrina vinda do paganismo através dos jesuítas católicos. Sustentar a ideia de que o Espírito Santo é uma terceira pessoa é um atropelo a todo o plano de salvação concedido pelo Pai e o Filho desde os tempos remotos. Esta doutrina da Trindade, que traz o Espírito Santo como um terceiro Deus, uma terceira pessoa distinta e coeterna, uma terceira pessoa da divindade, é o maior erro de todos os tempos. Se nós insistirmos em crer numa doutrina errada, porque nossos pais ensinaram, nossos pastores, nossos obreiros, nossos irmãos na fé ensinaram, estaremos perdidos para todo o sempre. Cuidado, amados irmãos. Nós lemos e vimos na Bíblia que o Espírito Santo é o sopro de Cristo. O Espírito Santo é o dom de Cristo. O Espírito Santo é o poder do Pai e do Filho. O Espírito Santo é a manifestação do caráter do Pai e do Filho. O Espírito Santo é a onipresença, é a onisciência, é a onipotência do Pai e do Filho no crente. O Espírito Santo nunca será, nunca foi e eternamente nunca será uma terceira pessoa da divindade distinta e coeterna. A divindade é constituída pelo Pai e o Filho. Sendo o Pai e o Filho as duas pessoas da divindade, eles são um em espírito, um em caráter, propósito e em obra, mas duas pessoas distintas. Então, sustentar a ideia de que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da divindade é a maior invasão de toda a verdade presente. É o maior atropelo e apostasia que tem sido apregoado nas igrejas que constituem Babilônia, vomitadas e rejeitadas no tempo do fim. João 20, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ellen White, nas suas mais elevadas visões escritas,
principalmente no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 691, ela nos alertou dizendo: se os meus testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeitai-os. Cristo e Baal nunca podem se unir. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 691. O que Ellen White está querendo dizer? Que todos os textos no Espírito de Profecia que não se adaptam na norma de interpretação doutrinária baseada na Bíblia, que é pela boca de 2 ou 3 testemunhos, regra baseada em Isaías 28:10, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Todos os textos no Espírito de Profecia que não se adaptam com a norma, a base central que é a Bíblia Sagrada, devem obrigatoriamente serem rejeitados. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Quem lhe entenda.